Gravação iniciada. Muito obrigada. Boa tarde novamente. Retomamos a sessão da tarde do dia 21 de outubro de 2010. A sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e Olisiane Slot Meira como presidente substituta. O doutor Marcos Roberto da Silva está no lugar do doutor Mindelê, que deixou a turma. Passamos agora para o item 60 da pauta, depois de um breve intervalo. No item 60, nós temos como recorrente o Centro de Estudos Superiores Positivo, Limitada. E o relator é o doutor Marcelo. Por favor, doutor Marcelo. Você vai tratar separadamente de 60 a... Tá, depois é repetitivo, tá? É só 60. Não, tem dois, na verdade, positivo tem dois, tá? Mas eles são, eles são diferentes. Tá, bom, 64. Tá, vamos tratar de 70. Então vamos 60. Bom, mas são rápidos os dois. Não homologação de DICOMP, né, em razão de do pagamento constar no banco de dados como integralmente utilizado para compensar débito confessado. Em primeira instância, ele alegou que tinha pago o COFINS sobre receita financeira, contudo, com a posterior declaração de inconstitucionalidade, teria refeito os cálculos e apurado um valor maior. A DRJ confirmou que entendia a questão da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, mas que ela precisava de provas do crédito. No recurso voluntário, ele repetiu os argumentos e ele juntou cópia da ficha da DIPJ, em que demonstrou a base de cálculo da COFINS, uma cópia da apuração da base de cálculo da COFINS dos meses de 2003 e o rasão dos meses de janeiro a março. Né? E fez esse demonstrativo que eu coloco aí no voto. Né? A Elisiane caiu de novo. Caiu? E voltou. Não caiu não, tô aqui. Pode continuar, por favor. Aí ele fez esse demonstrativozinho aqui, tá? Bom, conforme mencionado pela DRJ, houve reconhecimento da repercussão geral da inconstitucionalidade. Com relação à questão probatória, eu aceito provas em segunda instância em nome do princípio da verdade material, principalmente em casos em que a gente vê claramente que o contribuinte ele vai desvendando os motivos, né, da não homologação ao longo do processo, que mais uma vez o doutor Ari não gosta não, mas eu acho que o despacho decisório eletrônico, mais uma vez, não é que ele não seja devidamente motivado, mas eu acho que ele é muito lacônico, ele é muito sintético. Eu concordo com você. E é difícil. Bom, eu para ver se havia consistência nos argumentos, eu conciliei as receitas indicadas no quadro demonstrativo, tá, com as cópias do rasão, e eu não encontrei divergência. De acordo com os demonstrativos da base de cálculo 2003 e cópia da DPJ, trata-se de prestadora de serviço que estava sob o regime cumulativo e que, de fato, receitas financeiras e de aluguel não se encontravam não integravam o seu faturamento. Bom, não obstante, eu destaco, por exemplo, que tem uma verificação superficial, né? O processo de validação é mais amplo. Então, eu estou propondo, como o contribuinte trouxe argumentos de direito e elementos que demonstram, né, que há uma fumaça de bom direito aí, né, pedindo emprestado essa expressão, eu proponho que a gente converta em diligência para intimar o contribuinte a apresentar o contrato social para que a gente confirme a atividade que ele praticava e, então, o regime a que estava sujeito, apresentar uma justificativa, isso seriam as letras A e B,
intimar o contribuinte a apresentar o balancete de março, que ele apresentou só o razão, que eu consegui conciliar as receitas todas, mas a gente precisa ter o balancete completo para ver se não há outras receitas, né, que devessem ser submetidas, outras receitas integrantes do faturamento. Apresentar uma conciliação integral da base de cálculo com o balancete e com os documentos fiscais das receitas. Confirmar que foram computadas na base de cálculo todas as receitas, testar os cálculos matemáticos e confirmar o valor do crédito da COFINS. Essa é a minha proposta, presidente. Como vocês sabem, quando eu vejo elementos que me dão a impressão de que realmente o direito existe ou de que há um forte indício de que ele existe, eu proponho a diligência. É meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho o relator. Eu concordo com você, Marcelo. Os despachos decisórios são muito lacônicos, sem dúvida. Acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Esses despachos lacônicos são um problemão, né? Incrível isso. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de voto e converter o julgamento em diligência. Passamos agora para... Deixa eu só dar uma olhada aqui que meu computador É o 64 Cipicam. Meu T aqui está falhando. É replicar, né? É que os outros são repetitivos, né? O 61, 62, Cipicam. Cipicam 64. Só me dá um minutinho que meu computador aqui baixou por causa da energia, mas está reabrindo que tinha a nossa pauta. Um minutinho. Acho que... Então, nós votamos o item 60 por unanimidade, converter em diligência, e essa decisão era se replica nos itens 61, 62, 63, 61, 62, 63. Certo? E passamos, então, ao 64, cujo relator também é o doutor Marcelo. A palavra é sua, doutor Marcelo. Qual que é o nome do reclamante, Marcelo? Qual que eu abro, quer dizer? Assim, é outro recorrente, é Cipicam Nikino Brasil Limitado. É porque tem dois ali, é um ou dois? Marcelo, está sem microfone, Marcelo. É o 2, por favor. Posso começar, presidente? Sim, por favor, Marcelo. Bom, vamos lá. Eu também não estou lembrando desse, então vou ter que ler um pouquinho. Indeferimento de pedido de ressarcimento de IPI, em razão do contribuinte tê-lo feito em formulário e não por intermédio do PERDECOMP, do programa PERDECOMP. Bom, aí, aqui tem um trecho do despacho decisório, que eu reproduzi, em que ele começa dizendo que, fazendo referência ao artigo 11 da 9779, que é a base legal, dizendo que você precisa, que só pode pedir ressarcimento para crédito de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem.
verificou se o contribuinte considerou como ressarcíveis os créditos decorrentes de operações de entrada no estabelecimento do contribuinte de material de embalagem enviado ao fabricante para análise técnica. Quer dizer, o contribuinte mandou uma embalagem para fazer uma análise técnica num laboratório, aí no retorno dessa mercadoria eles tomaram crédito e o contribuinte pediu ressarcimento de IPI. Nesse caso, o creditamento, por ocasião do retorno, não é aceito. Diante do fato, conclui-se que, pela improcedência do argumento relativo à existência de falha no programa do PRDComp, que impediu a transmissão eletrônica do pedido em análise, pois que a inexistência dos CFOPs 1949 e 2949 refere-se à restrição imposta em cumprimento ao disposto na legislação. Quer dizer, o contribuinte enviou o pedido, apresentou o pedido em papel, porque ele disse que ele não estava conseguindo apresentar o pedido pelo programa PRDComp, mas ele não estava conseguindo, que o programa não aceita aquele tipo de crédito. Bom, aí ele continua aqui, isso aqui é do despacho decisório, ressalta-se que apara a impossibilidade de os créditos vinculados a tais operações serem ressarcidos ou compensados podem ser mantidos na escrita fiscal. Finalmente, verificou-se a possibilidade de plena utilização do programa para fins de ressarcimento dos demais créditos. Ele tinha outros créditos que ele poderia ter pedido e que, se ele tivesse feito pelo programa, ele teria ganho. Acabou que ele perdeu tudo. Bom, em sua defesa, a recorrente alega que apresentou o programa em formulário e não no programa, porque a operação de retorno de análise técnica foi cursada no 949, que não está previsto no PRDComp. O registro do aproveitamento de créditos eram admitidos, que o seu entendimento encontraria respaldo no parágrafo 3º do 113, que diz o seguinte, que a Receita caracterizará como impossibilidade de utilização do programa a ausência de previsão da hipótese de restituição e ressarcimento ou de compensação no aludido programa. Bom, e aí ele reproduz a ementa de um acordo no CARF e ele diz ainda que a improvável hipótese de impossibilidade do ressarcimento, certo é que eventual glosa será aplicada na fase de análise e homologação do crédito, sendo ilegítimo, passíveis de aplicação de penalidade, porém, em qualquer circunstância, levados como condição à recepção do pedido de ressarcimento. É o que dispõe o artigo 74. E conclui que pedindo que o formulário seja acolhido pela delegacia. Bom, não assiste razão a recorrente. Eu reproduzo a 9779, a 9430, que fala de restituição e ressarcimento. Enquanto se expressa no caput do artigo 11, somente serão ressarcidos crédito de IPI, de MP, PI e material de embalagem, o que já seria suficiente para rechaçar todas as pretensões da recorrente, posto que não há direito a ressarcimento de crédito do CFOP 1949 e não havia direito a ressarcimento do tipo de crédito pleiteado, conclui-se que não havia falha no sistema PRDComp. Não obstante, eu enfrento o segundo argumento de defesa. Alegou que a fiscalização deveria ter recepcionado o pedido e, em momento posterior, aferir a legitimidade, cujo eventual resultado negativo não pode funcionar como filtro impeditivo do direito. Em homenagem à boa-fé, registre-se presumida. Essa alegação também não socorre. A legitimidade dos créditos para fim de ressarcimento teve de ser aferida porque o fisco precisou analisar o argumento de que a entrega em formulário decorria da impossibilidade da utilização do programa. Assim, também não procede esse derradeiro argumento. Por fim, cumpre salientar que não se está a dizer que o crédito não possa ser objeto de compensação regular. O que restou decidido é que, simplesmente, os créditos de retorno de análise técnica de embalagem não podem ser objeto de ressarcimento. Presidente, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Devolvo a palavra. Obrigada, doutor Marcelo. Alguma observação? Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador.
Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, item 64, a decisão é por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. Passamos. Bom, essa decisão ela vai ser repetida nos itens 65, 66, 67, 68 e 69. Então, nos itens 65 a 69, a decisão também é por negar provimento ao recurso voluntário. Passamos ao item 70. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Sim, Eu estou. sim. Eu só estava vendo o Breno, então continuemos. Obrigada. Passamos ao item 70, cuja recorrente é a Faurécia Emissions Control Technologies do Brasil. E o relator, doutor Ari, por favor, doutor Ari. Já coloquei na pasta. Deixa eu abrir o meu aqui, porque eu não consegui abrir o da pasta. Está muito lento. Esse caso aqui é o seguinte, houve várias declarações, houve um pedido de ressarcimento de crédito de IPI e mais uma série de declarações de compensação vinculadas a ele. Então, aqui acho que são 16 ou 17 declarações de compensação. E aí, a fiscalização fez a apuração e indeferiu o pedido, porque culminou com a reconstituição de toda a escrita do livro do IPI. O fisco argumentou que nas operações de vendas para a empresa, os fornecedores deveriam, porque os fornecedores industriais e equiparados a industriais, deveriam ter aplicado a suspensão do IPI nos termos do artigo 5º da Lei 9826, de 99, e no artigo 29 da 10637 de 2002. Tem uma previsão lá para dentro da Constituição. Tendo ocorrido o destaque indevido do imposto pelos fornecedores, indevido seria o crédito aproveitado. O que significa isso? Os fornecedores tinham que ter dado saída para o estabelecimento que está sendo fiscalizado aqui com suspensão. Aí eles não deram, eles não colocaram a suspensão. Mesmo que os produtos tinham suspensão, mas eles destacaram o IPI na nota. E aí, o comprador, como tinha o IPI destacado na nota, ao invés de ele pedir para o fornecedor corrigir a nota, não, ele aproveitou os créditos. Portanto, aproveitou os créditos indevidamente. E a fiscalização, por conta disso, glosou essa parte. Na outra, eu acho que um outro problema foi na importação. Olha só. Também concluiu a auditoria fiscal que a empresa, nas importações por ela realizadas, deveria ter desembaraçado as mercadorias importadas com a suspensão do IPI. Ela não fez. Tendo realizado o desembaraço das mercadorias importadas com recolhimento do imposto, sem aplicação da suspensão, ao acreditar-se de IPI na importação, também fez indevidamente. Mais uma vez, além desse caso dos fornecedores, o que a empresa fez? Na importação, ao invés de ela informar que o produto estava com suspensão do IPI, ela não informou. Por que ela não informou? Ela diz, está aqui no meio da história, ela não informou porque ela teria que tirar a certidão negativa, porque ela tinha certeza que essa importação ia cair no canal vermelho, por conta da mercadoria. E para passar pelo canal vermelho, precisa de certidão negativa. E ela não tinha. Por isso, ela não informou a suspensão para poder cair no canal verde e ser liberado. Essa foi a argumentação da recorrente. Mas, além disso, além de ter tomado essa iniciativa até irregular, ela, além disso, aproveitou os créditos, porque ela pagou o IPI no desembaraço e aproveitou o crédito. A fiscalização
percebendo toda essa irregularidade, foi lá e indeferiu o pedido. Muito bem. Ela foi regularmente cientificada, ela se manifestou que ela tinha esses problemas, que ela não destacou mesmo o IPI, ela mesma foi reconfessa. E aí tem aqui a DRJ manteve, mas o que aconteceu depois? A própria delegacia tinha deferido uma compensação, tinha homologado uma compensação, por engano. E a própria delegacia cancelou esse despacho decisório que tinha homologado as compensações, uma ou duas compensações. A delegacia, por um ato administrativo, por um despacho do delegado, emitiu um novo despacho decisório. Nesse despacho decisório, ele cancelou esse despacho decisório eletrônico e não homologou as compensações. Aí, na sua defesa, ela alega que não poderia ter sido feito isso porque, na realidade, se alterou o critério jurídico. Na opinião ela diz o seguinte: constata-se que a autoridade administrativa já havia homologado o crédito presumido de IPI para ressarcimento do PIS/PASEP, que é o pedido, bem como a sua compensação. Agora, em momento posterior, pretende revisitar o procedimento, desconsiderando o crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e cobrando o tributo já devidamente extinto por compensação expressamente homologada. Então, o que ele diz é que não poderia ter sido cancelado o ato administrativo porque já tinha sido homologado as compensações, que eram indevidas. Muito bem. A DRJ resolveu... A DRJ disse que era perfeitamente possível revisitar o ato administrativo, perfeitamente cancelar ele a qualquer momento, porque o ato é da própria autoridade e aí não caberia discussão sobre esse assunto. Além do mais, a suspensão do IPI era devida, então, tanto na importação quanto na equiparação industrial dos fornecedores, a suspensão era devida, ela colocou o fundamento legal e indeferiu todo o pedido da manifestante. Aí ela vem em recurso voluntário, diante dessa história toda, o que ela vem? Ela vem dizendo a mesma coisa, nulidade do ato, porque não podia, a Lisiane, acho que caiu. Tá aqui, só tá ruim. Aí? Então, não poderia, o despacho decisório não poderia ter sido cancelado, porque já tinha homologado compensações. E que a suspensão, como já tinha sido homologado, não há que se discutir a suspensão do tributo, porque já tinha sido homologado. E toda aquela reconstituição da escrita de IPI que foi feita, foi refeita novamente pela DRJ. Como havia feito uma reconstituição e a DRJ viu que havia esse despacho decisório cancelado, a DRJ refez novamente a escrita da contribuinte e descobriu que ela tinha até um crédito maior, mesmo refeita a escrita. E aí, mesmo assim, ela cancelou tudo, apesar de ter lá um crédito, não teria o que ser feito. E aí eu coloquei o recurso voluntário, ele vem dizendo, bem sinteticamente, ele está defendendo a nulidade do despacho decisório por alteração do critério jurídico e que a glosa do crédito de IPI, a apropriação do crédito em importação, é optativo e não obrigatório. Ele diz o seguinte, que como sou eu quem vai importar, eu escolho se eu vou indicar que é suspenso ou não. Não existe obrigatoriedade pela lei que eu diga que deve ser importado com suspensão. Essa é a história. Posso ir para o voto, presidente? Eu prefiro que eu... Sim, por favor. Só um detalhe ali. Oi. Só um detalhezinho. Você falou que o acordo da DRJ
manteve integralmente lá o despacho decisório, mas aquele no finalzinho, manifestação procedente em parte, é sobre o que essa que ele reconheceu uma parte, pelo menos parece aqui, né? Sim, então, porque ele refez a escrita. Ele refez a escrita e como ele reconstituiu a escrita, ele descobriu que tinha lá um crédito, que o crédito existia, mas ele não considerou. Apesar de ele considerou que realmente existia um crédito, mas que não era suficiente para cobrir a manifestação. Então, o que a DJ disse, não, você realmente tinha um crédito, mas você utilizou de forma errada. Foi esse o argumento da DJ. E aí, no meu voto, quanto à nulidade do despacho decisório, eu destaquei uns trechos da DRJ, porque eu achei muito interessante. O lançamento por homologação, o procedimento definitivo. O contribuinte alegou que o procedimento adotado pelo despacho decisório macula o procedimento administrativo de unidade insanável, e que a autoridade administrativa pretendeu revisitar o procedimento. De forma diversa ao defendido na manifestação, nenhuma norma legal ampara o entendimento da definitividade do despacho administrativo. Então, essa foi a parte do acordo da RJ atacado. Quanto aos créditos de IPI apropriados referentes a fornecedores e a importação, eu coloquei aí um trecho do acórdão para ficar mais clara Olha, o fisco argumentou que nas operações de vendas para a empresa, os fornecedores deveriam ter aplicado a suspensão. A empresa alegou que o crédito que o cara não era equiparado a empresa alegou que ele não era equiparado ao industrial, portanto, ele não teria que dar essa suspensão. Veja só, a empresa alegou que a glosa dos créditos decorrentes das aquisições no mercado interno do fornecedor tal, sob a alegação de que o mesmo, nas operações de venda, não procede, eis que a suspensão não se aplica ao estabelecimento equiparado industrial, mas apenas ao fabricante contribuinte industrial. Quanto às... Marcos, desculpa, você disse... Me perdoe. Eu disse que estava... Por que ela foi considerada procedente em parte? Porque nessa parte do equiparado industrial, que era obrigado à suspensão, a DRJ concordou com a recorrente, que, no caso, só quem tem que dar saída com o produto suspenso é o industrial. O equiparado industrial não tem essa obrigação. Por isso, nessa parte, a DRJ deu provimento à manifestação. É isso, Marco, me perdoe. Essa história da reconstrução é um outro caso. Então, quanto à suspensão do equiparado industrial, a DRJ diz que realmente a empresa fornecedora, naquele caso, não era equiparada industrial. Era equiparada industrial, mas quem tem que dar suspensão é o fabricante industrial, de acordo com o artigo dessa lei 9826. Olha só, para salientar o que eu disse, a DRJ disse o seguinte: tem razão a contribuinte em seus argumentos. O aspecto relevante que aqui deve ser ressaltado é que o estabelecimento fornecedor dos insumos deve ser industrial. No caso de operação de importação, o estabelecimento, ao se enquadrar como equiparado industrial, nos termos do inciso 1 do artigo 9º do regulamento do IPI, não elabora, industrializa aqueles produtos, não se vislumbrando assim a situação ensejadora da suspensão do IPI, a que se refere ao artigo 29 da Lei 10.637. Vê-se, portanto, que a citada regra de suspensão do IPI não é aplicável ao equiparado industrial. No caso, em consulta ao CNPJ da empresa fornecedora, pode-se verificar que seu objeto social é o comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos motores, não sendo industrial. A empresa, portanto, equipara-se a industrial quando dá saída de produtos por ela importados, pelo fornecedor.
Quanto às outras aquisições com destaque de imposto, a condição para ser estabelecida. Assim, aceito a alegação da empresa. Foi essa a parte em que a DRJ considerou a manifestação da empresa. Quanto à importação, o fisco argumentou que a contribuinte promoveu desembaraço aduaneiro de insumos com incidência de IPI e emitiu as notas fiscais de entrada com destaque do imposto. Consequentemente, a fiscalizada procedeu à escrituração e aproveitamento dos créditos pertinentes em desacordo com a legislação de regência da matéria, já que a suspensão é obrigatória, tendo tais créditos sido glosados. Por sua vez, a contribuinte contestou o argumento afirmando que a suspensão prevista no artigo 5º da Lei 9826, por conferir um direito à suspensão do imposto e não um dever, é optativa, por se tratar de um benefício fiscal, um direito e não um dever. Esses são os argumentos da empresa. Então, a história do equiparada industrial, ela ganhou, a DRJ aceitou. Então, o que ficou em discussão foi a nulidade do ato administrativo e a suspensão se é obrigatória ou não na importação do produto. E aí, por final, como as glosas foram mantidas parcialmente, é necessário, isso a DRJ falando, é necessário refazer a escrita fiscal da contribuinte para se determinar o valor do saldo. Como ela reconheceu uma parte, ela refez a escrita. Foi isso que eu me atrapalhei. Vê-se assim que o saldo credor passível de ressarcimento monta em valor superior ao solicitado para compensação. Por ela ter refeito a escrita, foi maior o saldo do que ela tinha pedido. Pelo exposto, a DRJ voto pela precedência parcial da manifestação e definiu a compensação num montante parcial. É isso. Ari, desculpa, eu estou achando bem confuso tudo isso. A DRJ, então, reconheceu o crédito dele, fez a escrita. Reconheceu até o limite do quanto ele pediu. É isso? Sim, isso. Então, todos os créditos aqui já foram reconhecidos, é isso? É. Tá bom. Pode continuar. É isso que eu ia dizer agora. O que ele questionou? Essa aqui, agora quem ficou confuso foi eu. Então, ele questionou. É que eu vou chegar. Eu contei a história até agora para vocês entenderem o que aconteceu. Qual foi a demanda. E ele está reclamando o seguinte. Diante de todo exposto, a DRJ reconheceu metade do crédito, refez a escrita, descobriu que ele tinha até mais do que ele tinha pedido. Aí homologou a compensação no limite que ele tinha pedido. Ele tinha pedido 93, a DRJ refez a escrita, descobriu que ele tinha 118, aí falou assim, bom, está homologada a sua compensação. 93, está homologado. A recorrente em seu pedido, traduzindo os argumentos, requer que, diante de todo exposto, demonstrada a insubsistência da não homologação do saldo de créditos de IPI relativo ao quarto trimestre, no valor de 93, ela mesma está dizendo que foi insubsistente. É o presente para requerer o conhecimento integral provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida para fim de considerar legítimo e correto o valor do saldo de créditos IPI escriturado no livro e devidamente corrigidos pelo IPC. Eu acho que para ele ficar satisfeito, a gente tem que reduzir esse crédito, sabe? Também acho. Eu pensei nisso. Aí tem que dar uma reduzida nesse. Não tem recurso, cara. Eu pensei que ele estava pedindo. Não tem recurso. Não tem subir para julgamento. Diante disso, eu contei essa história para dizer que eu não conheço do recurso voluntário. Eu acho até que a delegacia não devia ter aceito isso. Porque depois que você faz uma liquidação do acordo da DRJ, e quando você faz a liquidação desse acordo, você vê que ele ganhou tudo. Sim. Então ela não deveria nem ter recebido esse recurso. Eu pensei que ele estava fazendo um recurso voluntário para pedir o excesso. Eu também achei. Aí no final aqui eu tive essa decepção aqui. Eu posso mudar, Marcelo. Não, meu amigo, eu entendi. Você quis contar a história para a gente entender. O que eu estou achando engraçado é esse troço ter subido aqui pro CAF. Eu também entendi. Eu contei a história confusa para poder... Não, a história não é confusa. A história não é confusa. Ele tem 3 argumentos.
Você abordou a nulidade, abordou a questão da importação, e depois o que acontece é que aqueles dois primeiros, o da nulidade, deixa para lá, ele tem ali um crédito de importação que ele perdeu. O que acontece é que ele ganhou mais no outro item e foi suficiente para resolver todo o problema dele. Talvez o que ele esteja querendo é o resto do crédito. Exatamente. O problema é que o crédito que está em discussão é o que ele colocou no perder compra. A gente não pode dar mais para ele. Foi por isso que eu nem tomei conhecimento. Não tem litígio. Eu não tenho dúvida. O que ele quer é o que a DRJ não deu para ele, é o negócio da importação. É isso que ele quer. O problema é que está limitado ao crédito que ele botou no pedido de ressarcimento. Você não pode dar mais do que aquilo. O negócio da importação é obrigatório, para fechar a história. Ele está dizendo que não, mas eu até coloquei aqui, é obrigatório, está na lei, está escrito deverá. Então, os mestres daqui da área aduaneira, a doutora Lisiane pode me corrigir, mas está escrito lá. E eu votei por não conhecer do recurso. Tá bom. É isso, presidente. Eu voto. Podemos passar a votação? Estamos no item 70. A proposta do relator é não conhecer do recurso voluntário. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho, relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Oi. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Então, item 70. Passamos agora a 71, doutora Ali? Sim. Por favor, quando tiver. Bom, o item 71 é o processo cuja recorrente é a Top Internacional Limitada. O relator, doutora Ali. Doutora Ali, por favor. Está me escutando? Sim. Ótimo. Esse aqui é um ressarcimento com, declaração de compensação, por meio da qual a contribuinte procura extinguir o débito usando crédito de COFINS, pago a maior... desculpa, deixa eu lembrar aqui por que ele pagou a maior. Ele não retificou a DCTF, ele pagou COFINS a maior. Não retificou a DCTF, o clássico caso de que não tem crédito porque não retificou a DCTF, o débito estava todo vinculado ao crédito pleiteado. Acontece que ela se defendeu oferecendo alguns elementos muito importantes. Ela ofereceu a DACOM, a DCTF e o SPED contribuições, o EFD contribuições. Mesmo assim, a DRJ indeferiu o pedido, dizendo que, inclusive, não teve nem ementa na DRJ, está escrito aqui, o acordo da DRJ acordam com vedação de ementa. Eu nunca tinha visto esse. Portaria 2724 de 2017. Não tem ementa. Só que está manifestação improcedente. Não tem nem ementa. Mas o que a DRJ disse é que não foi comprovado o crédito. Ponto. Mas aí, no recurso voluntário, ele juntou mais documentos ainda do que ele tinha juntado na DRJ. Aqui, em recurso voluntário, ele juntou o livro razão na escrituração contábil do ECD, ele juntou o balancete tirado da escrituração contábil do ECD, ele trouxe o recibo de entrega da escrituração contábil. Um detalhe, ele retificou a ECD.
ele retificou a DCTF, retificou a DACOM, retificou a escrituração contábil e trouxe em recurso voluntário o livro-razão, o balancete, o recibo de entrega, e ainda ele trouxe alguns outros documentos referentes a essa alteração que ele fez nos documentos dele. Eu analisei esses documentos, estão no processo. Eu coloquei aqui no item 19, os documentos apresentados foram folha do livro-razão, número da conta com fins a recolher, balancete mensal de verificação do mês do recolhimento, recibo de entrega de livro digital, livro diário, diário geral, ele entregou também o diário geral, com período de contabilização, tem o certificado digital, tem a assinatura digital dos sócios da empresa que estão lá, do contabilista responsável. Eu analisei esses documentos todos, analisei a escrituração digital dele e eu entendi que está comprovado o crédito. Eu entendi que ele conseguiu me comprovar, tanto pelos documentos quanto pela escrituração contábil dele, que o crédito realmente existiu, que ele realmente cometeu um erro no preenchimento da DCTF. E eu fiz um arrazoado aí que a gente sempre conhece para, no final, dizer o seguinte: no caso do exame, a recorrente trouxe os elementos necessários para a comprovação do seu direito creditório, pois, além do demonstrativo da COM, da DCTF, trouxe aos autos a FD contribuições, com os lançamentos contábeis no seu livro diário, no seu livro razão, contendo as citadas conciliações contábeis, além de trazer também o balancete mensal de verificação. Entendo que a apresentação de tais documentos, aliada às conciliações contábeis, com fundamento nos artigos 923, 924 e 925 do Regulamento de Imposto de Renda, alicerça de forma concreta a comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, esse deve ser reconhecido. Eu dei provimento ao recurso e ao meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ali. Alguma observação? Podemos passar a votação? Doutor Marcelo, por favor. Doutor Ari, se o senhor matar, eu escondo o corpo, meu amigo. Obrigado. É bom saber. Bom relator, parabéns, doutor. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Doutor Ari, só no final você botou que deu para o provimento parcial, é isso? Ou foi integral? Porque ele pede a homologação da compensação. É uma prática aqui. Eu me parcial porque a gente não pode homologar a compensação. Não, tranquilo. Beleza, ok. Obrigado. Acompanho. Doutora Samira Mês? O Ari, se ficar auditando o processo aí, como é que fica a gente depois disso? O quê? Você fica auditando o processo e aí, como é que fica Mas a não gente tem que auditar. O cara traz um monte de documento, eu vou ter que analisar como fazer. Muito legal, parabéns, viu? Eu acompanho. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente, a análise do Ari. Eu te falo que eu estou doido para ir no restaurante com ele para ver como é que ele vai dividir a conta, fazer isso. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos. Nós falamos do item 71 e a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial ao recurso voluntário e reconhecer o direito creditório no valor indicado. Agora 72? Repetitivo? 72. Já foi, teve sustentação oral. Ah, tá. Foi de manhã. Então acabou da manhã, então. 72 se repetiu no 73, 74, 75, 76, 77. Agora volta para a tarde do Marco, acho que é 82 agora. Agora é 82. Marcelo, você está sem microfone. Eu tô Só está faltando o 110 e o 111. Você está me escutando? A gente está no 70 ainda, a gente está na manhã. Não, mas eu sei, mas aquele grupo do Down Brasil já foi, pô. Não, 82 não foi ainda, 82 não. Não foram todos. Foram todos. Não, Não? só os que tinham sustentação. Ah, eu pensei que tinha julgado tudo. Não. Ah, não.
Mas tanto, faltaram quais? 82, 84. 84, 87, 97 a 108. Eu pensei que esse grupo todo já tinha ido. Bom, vamos lá. Vamos lá, né, Marco? Vamos lá, 82. Vamos no 82? 82. Então, vamos jogar agora o item 82, cuja recorrente é Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Marco Antônio, por favor, quando estiver pronto. Item 82. Isso aqui é um Perlecomp, pedido de restituição. O crédito solicitado aqui decorre de pagamento devido a maior COFINS não cumulativo, período de apuração fevereiro de 2004, no valor de 266.906,12. Esse pagamento esse crédito não foi reconhecido por conta de o pagamento se encontrar alocado ao débito. Pagamento alocado a débito. Tem aqui declarações de compensação vinculadas, né? Estou colocando aí no terceiro parágrafo. E também tem aí, apensado a esses autos, um outro processo administrativo, esse 2012-41. Esse processo deve ser o de cobrança, não tem nada a ver com necessidade aqui de julgamento. Estou aqui descrevendo como é que ocorreram, né, os fatos. A DRJ considerou a manifestação de conformidade improcedente da recorrente e ela apresentou recurso voluntário aqui. O recurso voluntário está aí, a estrutura dele, tem os fatos, o direito ao crédito da COFINS, a busca pela verdade material e enriquecimento ilícito do Estado, né? E agora eu vou entrar nas alegações aqui da recorrente. A recorrente, ela disse que não foi comprovado o direito ao crédito pleiteado. Ela não apresentou a CPF retificadora, apontou isso, né? No entanto, a recorrente disse que não se trata de falta de retificação, mas de pagamento em duplicidade. Ela disse que ela tanto pagou quanto ela compensou esse valor aqui que ela está solicitando. Informa que a decump usada para referir a compensação foi essa aí, com final 5334. Então, ela continua que, posteriormente, ela recolheu novamente o valor. Então, ela primeiro compensou, por meio dessa decump aqui, essa parcela do débito. Aí, depois, ela foi lá e pagou. Isso em 2010. Né? Por meio de DARF, do qual o principal corresponde exatamente a esses 133.888,20, com acréscimo de multa e juros, totalizando 266 mil. Ou seja, recolher a COFINS de fevereiro, já quitada por meio de compensação, pela segunda vez, agora por meio de DARF. Aí prossegue, após o equívoco, solicitou a restituição, né, por meio desse Perlecomp, e destaca aqui que teve declaração de compensação. Então, entende que o crédito no valor de 266.906,12, decorrente do pagamento e duplicidade, apurado em fevereiro, deve ser reconhecido em sua integralidade. Então, basicamente é isso. Ela disse que compensou e depois pagou. Né? Então, eu vou passar logo lá para a página 7. Em síntese, a recorrente diz que efetuou quitação da COFINS 5856 do período de apuração fevereiro, né, no valor de 133.888,20. Aí, vejamos considerar as alegadas quitações. Primeira quitação, em março de 2004, ela apresentou essa decomp 5334, integralmente homologada, utilizando crédito a título de saldo negativo de períodos anteriores da contribuição social. E a segunda quitação foi por meio do DARF, que foi em 2010, ou seja, em 2004 ela compensou, em 2010 ela efetuou o pagamento. Desde já, como esclarecer que a cópia da DCTF retificadora do primeiro trimestre de 2004, recibo número com final 8200, transmitida em outubro de 2008, apresentada aos autos pela recorrente em sua manifestação de conformidade, né, apresenta como débito apurado da COFINS, no período de apuração fevereiro, o valor de R$ 8.343.979,69, conforme a planilha seguinte. Aí diz aí como foi apurado o débito dela, 8 milhões, aí a vinculação ao pagamento, esses 366 aí, e outras compensações, 7 milhões. A forma como foi destrinchada aí essa vinculação está abaixo. O pagamento, as características do DAF,
e as características das declarações de compensação, né? Então, o DARF, prosseguindo, estou no final da página 8. O DARF recolhido em 5 de 2010, Gênese do Crédito Pleiteado, apresenta as seguintes características. Estou apresentando aqui as características. Apenas com essas informações parece pertinente a alegação da recorrente quanto à duplicidade de quitação de parte do débito da COFINS, do período de apuração fevereiro de 2004. No entanto, o demonstrativo constante de despacho decisório, emitido em 2012, comprova que o DARF recolhido em 2010 encontra-se totalmente alocado. Está totalmente alocado. Ainda de acordo com o citado demonstrativo, o débito ao qual o DARF se encontra alocado possui as mesmas características para o qual este recolhimento foi efetuado. Ou seja, esse pagamento alocado ao débito com as mesmas características. Não seria possível a alocação desse pagamento ao citado débito se todas as parcelas dos créditos vinculados em DCTF para esse débito estivessem regularmente validadas. Não foi feita essa comprovação, validação dos créditos nos autos. Ainda, com a documentação apresentada pela recorrente, não é possível afirmar se a DCTF retificadora, lá no primeiro trimestre de 2004, o recibo 8204, emitida em 2008, foi posteriormente retificada para complementar o débito em questão, alterar seus créditos vinculados ou excluí-los para uso do pagamento em comento. Informações básicas não foram trazidas autos pela recorrente, como as datas de transmissão das DCTFs, originais retificadoras do primeiro trimestre de 2008, para que este julgador pudesse estabelecer a cronologia dos fatos, entrega da DCTF original, retificadoras, emissão do despacho decisório, que foi em 2012, e entrega das demais declarações retificadoras a casos existentes. Entendo que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o despacho decisório, ou mesmo simplesmente demonstrar isso na DCTF anterior a tal decisão, sem mesmo a necessidade de retificação dessa declaração. No entanto, tal retificação, demonstração de erro somente produz efeitos com a comprovação da alteração pretendida, mediante a apresentação de documentos contábeis, fiscais, hábeis e idôneos, visto que somente a DCTF retificadora ou a alegação de erro em DCTF anterior ao despacho decisório não são suficientes para comprovar o direito. Aí eu estou esclarecendo aqui, né? Além disso, esclareça-se que, em havendo alegação de redução do valor do tributo devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição à compensação, vai-se necessária ainda a apresentação dos seguintes elementos. Isso daqui foi um esclarecimento adicional. Então, eu estou no parágrafo seguinte dizendo que o ônus de comprovação do crédito era recorrente, né? E essa comprovação se faz por meio de sua escrita, contábil fiscal, né? E também que, para fazer jus à compensação, ela deve comprovar liquidez e certeza. Então, eu estou aqui concluindo que a recorrente não tem razão sobre esse princípio da verdade material, quando você está imputar à autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias para a produção de provas, né? E, dada a ausência de comprovação da legitimidade do crédito, não há de se falar em enriquecimento também ilícito do Estado, conforme ela alegou. Quanto à questão da sustentação oral, né, eu esclareço aqui que isso é uma faculdade da recorrente. Então, o meu voto aqui é por negar provimento do recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcos. Doutor Marco Antônio, desculpa. Alguma observação? Podemos passar a votação? Item 82, a proposta é negar provimento ao recurso. Doutor Ari? Eu acompanho o relator, mas eu não entendi direito, não. Ela compensou, aí depois ela recolheu, e esse recolhimento está vinculado na DCTF a um outro débito? Ao débito que ela diz ter compensado. Tá? Porque esse débito ele tem vinculações. Aí em cima, ó. Não, eu entendi, mas ela que se atrapalhou tudo, então. Esse pagamento está alocado. Se tivesse, no caso, todo amortizado esse débito, esse pagamento não estaria lá alocado a um pedaço dele. Entendi. Isso ocorreu muito depois. Pode ver aí que a declaração, a DCTF, foi transmitida em 2008, né? Aí a compensação é lá atrás, acho que é em 2010. E o pagamento são vários anos depois. Ou seja, está muito estranho isso. Eu não sei se tem depois uma retificadora, eu não tenho histórico das retificadoras para saber se ela ampliou esse débito, né? O fato que existe é que esse pagamento está alocado. E ela traz pedacinhos desse histórico. Com pedacinhos do histórico não dá para saber. Né? Entendi. Não, eu entendi, ficou confuso mesmo. Eu acompanhei. Se ela trouxesse aqui a relação, isso daqui é a relação para esse trimestre, todas as minhas DCTFs transmitidas, tá?
E relativamente a esse débito, aí, tudo que foi vinculado, e o histórico, nessa DCTF desse jeito, nessa, aqui, a última, né? Se ela trouxesse isso, daria para eu saber como é que, afinal de contas, só do jeito que está aqui no processo, não dá para eu saber. Eu teria que baixar em diligência de unidade de origem. Fala aí, como é que é? Qual o débito que está valendo no sistema de você, no CF? Eu entendi o que você falou, eu só não entendi o que eles fizeram. Não dá para entender também aqui, por isso que eu estou esclarecendo, não tem como chegar a essa conclusão. Se ele tivesse de fato compensado esse valor informado lá em DCTF, ele teria acatado esse pedido de compensação. Pegaria esse saldo e... Ele já ia confirmar lá a compensação. Mas eu acompanho o relator, sem dúvida nenhuma. Doutor Marcelo? Acompanho? Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho, doutor. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por... Nós estamos falando do item 82, unanimidade de votos, negar provimento para recurso voluntário. Podemos passar para o seguinte? O seguinte já foi 83, agora 84, correto? Correto. Então, vamos passar ao item 84, mesma recorrente, Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada. Relator também, doutor Marco Antônio. Quando puder começar, por favor. Tá certo. O processo 84, 87, 97, 98 a 108, eles têm uma semelhança entre eles. Né? A recorrente, ela traz a mesma argumentação para justificar o crédito. Então, Nós vamos julgá-los juntos ou separados? Sim, mas excluindo um deles, excluindo o 87, porque na elaboração do voto eu percebi que esse 87 ele é diferente. Então, a argumentação... O 87. Então, fica o 84, 97, 98, né, e 108. Esses que estão comigo. De 99 a 107 estão com a senhora. Ok. Então, vamos julgar agora... Vamos julgar em conjunto os itens 84, 97, 98 e 108. E a decisão do 98 vai para os demais até o 107. Né? Ou seja, vai tudo junto. Mas eu vou fazer os esclarecimentos nos demais aí, tá? Eu vou ler o primeiro, o 84, tem alguns pontinhos que eu vou colocar também no 97, 98 e 108. Tá bom? Ok, vamos iniciar para poder julgar em bloco. A gente não perder tempo aqui. Então, vamos abrir o 84. Isso aqui é PERDECOMP, o crédito aqui solicitado é CIT, remessa exterior, aquela mesma história, né? O pagamento foi alocado. O período de apuração é setembro de 2006. O valor do pagamento foi 87.696,37. E foi esse o valor que a recorrente solicitou no PERDECOMP. Né? Eu estou aqui descrevendo como é que foi o relatório de primeira instância. A DRJ consignou aqui no relatório que a recorrente, em manifestação de inconformidade, diz que o recolhimento é indevido, retificou a DCTF, estornou o valor no livro razão, e ela se viu impedida de retificar o PERDECOMP, pois ele já havia sido proferido o despacho decisório. Então, a DRJ, ao analisar, considerou a manifestação improcedente, né? E dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, basicamente, a relatividade da suposta confissão de dívida em DCTF, erro meramente de fato e da persecução pela verdade material, existência do crédito tributário em pauta, da possibilidade de relevação da multa e da necessidade da realização de perícia. Né? Ela faz esses pedidos e, então, o processo... esse é o relatório. Posso prosseguir?
Sim, por favor. Certo, aqui é o primeiro tópico aqui, admissibilidade. Eu estou considerando tempestivo e afirmando aqui que o recurso atende os demais pressupostos, razões pelas quais deve ser reconhecido. E eu vou, no segundo, da fundamentação, eu começo esclarecendo que eu vou adotar a estrutura do recurso voluntário da recorrente, para facilitar a análise. Né? Essa questão aqui do tópico 2.1 diz respeito à relatividade da suposta confissão da dívida NCTF e da persecução pela verdade material. Erro meramente de fato e da persecução pela verdade material. Ela coloca esses dois tópicos lá no recurso. Né? Ela alega sim desenho na ocorrência da confissão de dívida dos débitos declarados, pois se comprovou ter havido erro de fato no preenchimento da NCTF, apresentada, gerando, inclusive, a sua regularização por meio da NCTF retificadora, devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado nos autos, né, para justificar tal fato, ao menos realizar a diligência para tanto. Defende a possibilidade de apresentação retificadora, mesmo após a emissão do despacho decisório. Eu esclareço logo em seguida que a gente já superou essa questão de necessidade de CTF retificador antes do despacho decisório, que a jurisprudência do CARF já evoluiu, que é prescindível a retificação. Eu cito o parecer normativo COSIT número 2 de 2015. Então, eu continuo aqui esclarecendo que, independentemente da caracterização de confissão de débito declarada em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em causa, para a comprovação da liquidez e certeza do crédito, importando sim a verificação da comprovação do crédito pleiteado. E quanto a esse requisito não há controvérsia, pois a própria recorrente ela defende essa possibilidade. Não é, portanto, qualquer empecilho em retificar esse TF após o despacho decisório, simplesmente demonstrar erros nela. Né? Tal retificação, no entanto, ela não deve simplesmente ocorrer pura e simplesmente. Deve ser feita mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais. Aí eu esclareço também que, em havendo alegação de redução do tributo, que é o caso aqui, devido para fins de liberar saldo de pagamento, para fins de restituição ou compensação, vai ser necessária ainda a apresentação de alguns elementos, esclarecimentos com as operações que proporcionaram a redução da base de cálculo do tributo de comenda, amparadas por demonstrativo das duas bases, tanto da inicial quanto da outra, os documentos contábeis, documentos fiscais aptos a comprovar esses registros, e demais esclarecimentos e documentos pertinentes, tudo devidamente conciliado. Eu falo sobre o ônus da prova, que inclui a recorrente, e cito aqui o artigo 170 do CTN, que diz que para fazer juízo da compensação, ela deve comprovar essa liquidez. E eu concluo esse tópico dizendo que a recorrente não tem razão se ocorrer o princípio da verdade material, e com isso tentar imputar a autoridade julgadora a determinação de diligências ou perícias, para promover a produção de provas. No tópico seguinte, diz respeito à análise do crédito, a existência do crédito tributário em pauta. É aqui que a recorrente ela passa a esclarecer do que se trata. Né? Como todos aqui já comentaram nos julgados anteriores, esses espaços eletrônicos eles são lacônicos, né? E na instância inicial não é apresentada muita informação, pelo menos nesse caso aqui a recorrente não apresentou, já em recurso voluntário que ela trouxe. Ela afirma que recolheu a CID de incidente sobre remessa de valores, isso já é em recurso voluntário, de royalties decorrentes de contrato de transferência de tecnologias, né? Firmados com a empresa DCC. Tem um nome aí em inglês, mas eu coloquei entre parênteses aí para facilitar aqui o relatório. Estou no final da página 6, tá? Alega que após a revisão interna, ela verificou que não era devido nenhum valor de CID, uma vez que não se caracterizou a hipótese de incidência, já que nenhum valor fora remetido ao exterior a título de royalties, em razão de os contratos que embasavam os royalties não se encontrarem mais válidos à época. Quanto à validade do referido contrato, esclarece em suas palavras. Ela aqui está esclarecendo que esses contratos, segundo ela, não estariam mais válidos, né? Porque após o decurso de 5 anos, o contrato firmado entre a recorrente e a DCC perdeu a validade, conforme previsões do próprio INPE, né? Órgão responsável pelo registro dos referidos contratos. Nesse ponto, é importante lembrar que, para que seja realizada a remessa de royalties do exterior, é necessário o registro do contrato de fornecimento de tecnologia no INPE. É isso que ela está esclarecendo. E como se infere da análise do contrato, o mesmo foi firmado em 1º de janeiro de 98 e aditivado em novembro de 99. Assim, no decorrer do ano de 2005, evidente que já haviam passado, né, nas palavras da recorrente,
os 5 anos de prazo de vigência do referido contrato. Acho que alguém saiu aí, não foi? Todo mundo aí? Mudou para mim aqui. Tem um clone da Elisiane. A doutora Elisiane está em dois Aparecendo e aparecendo, deixa eu me expulsar aqui. Mas estou aqui, pode continuar, por favor. Eu estou aqui nessa parte que eu estou transcrevendo dos esclarecimentos contra a validade, a respeito da validade dos contratos, tá? Item 12. A respeito da vigência do contrato de transferência de tecnologia, cumpre destacar que esta decorre de posição oficial adotada pelo INPE, confirmada pelo Boletim de Informações sobre o Comércio de Tecnologia, publicado pelo órgão que assim declara. Aí, aqui, os esclarecimentos prestados pelo INPE. A INPE vem aprovando o contrato de transferência de tecnologia pelo prazo máximo de 5 anos. Então, ademais, eventual prorrogação de contrato deve decorrer de introdução de novos produtos ou novas técnicas no escopo do contrato, devendo esta ser submetida a novo registro perante o INPE, fato este que não ocorreu no caso sob exame. Portanto, aduz que o crédito pleiteado decorre de reversão de despesas de royalties ante a falta de validade desses contratos de transferência de tecnologia, né, com a empresa DCC, conforme atestado pela cópia de seu livro Razão. Ela ressalta que a reversão foi devidamente aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, conforme atesta a ata anexada a esse recurso, né, que promoveu todas as alterações necessárias para reverter em suas escritas as despesas avançadas a título de royalties, conforme o balanço anual publicado e devidamente auditado por essa empresa aqui de auditoria independente, Deloitte, eu acho que é Deloitte, não sei direito a pronúncia isso aqui, bem assim da análise das notas explicativas das demonstrações financeiras número 2, a apresentação das demonstrações financeiras. Dessa forma, ela conclui que não devia ter efetuado qualquer recolhimento a título de royalties sobre os contratos que tiveram seu vencimento expirado, o que motivou o pleito do indébito sob a forma de compensação com a posterior retificação da DCTF respectiva, em 25 de 11 de 2009. Ela pleiteia, ao final, a reforma da decisão, uma vez em controvérsia o crédito e o direito de compensado. Agora eu passo a minha apreciação, né? Isso é uma manifestação de inconformidade, a recorrente foi bem sucedida em suas alegações. Pode-se ver aqui, que ela não fala nada a respeito desses contratos de transferência, nada disso. Ela apenas destaca que os valores estavam errados em DCTF. Ela, para justificar essas alegações, ela apresenta esses documentos, recibo DCTF mensal, cópia do DARF, 2 páginas do Razão Analítico, aqui, a folha 39, uma página do Diário Geral, a folha 40, e cópia de uma planilha, a folha 41. Em seu recurso voluntário, a recorrente passou a ser mais esclarecedora quanto ao crédito alegado, consoante relato constante do início deste tópico, que já foi feito, né? Apresentando ainda demais documentos. Ela apresenta isso aqui, cópia dos contratos de licenciamento de tecnologia, a tradução, tem aqui as cores, uma correspondência junto ao INPE, a tradução, aqui, datada, cópia do aditamento ao contrato de licenciamento de tecnologia, tem um certificado de aprovação aqui, ata do Conselho de Administração, ata da Assembleia Geral Extraordinária, e cópia de parte do parecer dos auditores independentes, aqui, além de cópia de 6 páginas do livro Razão Analítico. Tá? Inicialmente ela tinha apresentado aqui na manifestação de conformidade 2 páginas, agora 6. Eu passo a análise. Os referidos documentos demonstram que a recorrente celebrou o contrato de transferência de tecnologia com essa empresa BCC, né, em 98, que foi editado em 99, e teve pagamento de royalties como compensação pelas licenças concedidas. Aí eu cito aqui um trecho desses contratos aí, sobre o pagamento, as concessões e a cláusula de pagamento de royalties. A vigência do referido contrato perdurou até 2004, de acordo com os esclarecimentos prestados pela recorrente em seu recurso voluntário e informação contida na ata desse conselho, ata de reunião do Conselho de Administração. Lá expõe-se essa data aqui, conforme ela esclarece, está lá no Conselho. Segundo a referida ata, a administração da sociedade tomou conhecimento da proposta da diretoria quanto à necessidade de reavaliação do procedimento e apuração dos royalties, objeto desses contratos, né, firmados pela sociedade, suas subsidiárias ou coligadas, e a empresa, a DCC. Tem os números aqui, alguns números, cujo vencimento deu-se em janeiro de 2004, sendo certo que após a apuração desses royalties devidos, na eventualidade de revisão dos valores e ajuste de lançamentos contábeis, os balanços contábeis seriam reabertos pela sociedade, suas subsidiárias e coligadas relativos aos exercícios fins, em 2004 e 2005, para posterior aprovação. Desde então, aquele colegiado autorizou a diretoria, né, o Conselho de Administração autorizou a diretoria a
da sociedade a praticar todos os atos pertinentes, bem como manifestei a intenção de convocar a Assembleia Geral de Acionistas para ratificar essa deliberação. Em março de 2007, em Assembleia Geral, foi ratificada a autorização justamente nesses termos. Dessa forma, os acionistas da empresa ratificaram a autorização dada aos administradores para a adoção das medidas necessárias à implementação da referida deliberação. Aí, de acordo com pareceres auditores independentes referentes aos exercícios em 2005 e 2004, a administração da empresa decidiu espontaneamente reapresentar as demonstrações financeiras referentes a esse exercício, para refletir os ajustes mencionados na nota explicativa número 2, transcrita a seguir. Aí aqui tem os valores aí do que foi feito, né? O valor revertido da rubrica despesa com venda para exercícios fins em 31 de dezembro de 2005 totalizam 31.005, aí 27, aí fala aqui o período, e aqui eu passo a analisar toda essa informação, né? Depois de esclarecer as alegações da recorrente. Como se vê, a recorrente buscou ajustar a sua contabilidade referente aos exercícios 2004 e 2005 para evidenciar a exclusão de royalties de contratos de transferência de tecnologia vencidos em janeiro de 2004 e registrados indevidamente como despesas com vendas. Ocorre, entretanto, que o pagamento gênese do crédito pleiteado no PRECONT, ora em análise, refere ao período de apuração 2006, setembro de 2006, diverso do período exercício para o qual a recorrente proceder aos ajustes em sua contabilidade. Aqui, mais à frente, aí eu digo, ademais, consigne que para o período de 9 de setembro de 2006, a recorrente não carregou os autos os demonstrativos da base de cálculo do tributo de referência, não trouxe o suporte contábil e fiscal corroborada, nem demais esclarecimentos pertinentes a operações que pudessem justificar a redução e eliminação da base de cálculo ensejadora do crédito pleiteado. Deveria ter sido demonstrado o erro que deu causa ao pretendido em débito, mas, pelo que consta dos autos, não obteve êxito a recorrente em comprovar o lugar do erro, nem mesmo memória de cálculo dos valores que serviram para a apuração do tributo alegado como indevido foi apresentado. Ressalte-se que a apresentação em recurso voluntário de cópias de apenas 6 páginas do razão analítico, as folhas 226 e 228, não permite concluir pela liquidez e certeza do crédito pugnado, pois além de não ter sido feita a conciliação dos registros ali demonstrados, não foram também apresentados os documentos que os bem suportem. Nesse ponto, pertinente ressaltar que essas 6 páginas do razão analítico apresentado no recurso voluntário diferem daquelas 2 páginas do razão analítico que acompanharam a manifestação de conformidade da recorrente, inclusive em relação aos valores neles demonstrados, não tendo este relator como determinar quais seriam as cópias hábeis a serem usadas na comprovação do crédito em litígio. Entendo, ademais, que no caso específico desses autos, pleito de crédito de pagamento indevido, de CID, relativo a royalties na remetida exterior, deveria a recorrente apresentar prova negativa do pagamento dos royalties a DCC, tais como registro do Banco Central sobre o cancelamento dos registros das obrigações financeiras relativas aos contratos de licença de tecnologia, visto ser deste órgão a competência para o controle de tais remessas, bem como manifestação do INPE quanto à existência de demais contratos da recorrente, do gênero encomenda, contratos de transferência de tecnologia, sujeitos à averbação perante aquele instituto. Enfim, pelo que já foi exposto no tópico precedente, o ônus da prova recai sobre ela, eu ressalto isso, e os elementos trazidos nos autos não são suficientes à comprovação. No tópico seguinte, ela solicita a relevação da multa, né, com base nesse artigo aí, né. Aí eu falo que a relevação requerida foge do âmbito de competência desse colegiado, além de ser vedada a sua aplicação diante da cobrança de multa por falta de recolhimento de tributos, exatamente a hipótese dos presentes autos. É oportuno ainda destacar que a multa aplicada no despacho decisório decorre de expressa disposição legal, né, cuja observância é obrigatória. Essa multa aqui, na verdade, ela está se referindo à multa dos débitos compensados. Aqui poderia até ser uma questão aqui de não conhecimento. Eu resolvi colocar essa apreciação aqui, porque trata-se de débito compensados. É sobre essa multa que ela está questionando. Então, eu deixo isso claro para vocês, para na hora da divergência aí, de repente, alguém levantar. A recorrente que não obstante da necessidade de realização de perícia, né? Eu esclareço aqui que o indébito não se refere ao ano de 2005, mas sim 2006, especificamente a 9 de 2006, já que ela sempre pede se referindo a outro período de apuração. Quanto ao pedido de diligência, reitero que já esclarecido no tópico 2.1, que não cabe a edição de perícia ou diligência para a produção de prova que é incumbência da recorrente.
E também tem aqui questão de período de sustentação oral e intimações. Eu faço os esclarecimentos, dizendo que é uma faculdade de sustentação oral e intimações, aqui elas não são direcionadas ao patrono, e sim à própria contribuinte. E eu voto por negar provimento a recurso voluntário nesse item, o item 84. Muito obrigada. Vamos votar esse item. Então, depois fazemos as observações em relação aos demais. Isso, é melhor jogar isso aqui, depois os outros a gente ataca só os tópicos diferentes. Eu acho que em relação à multa tinha que ser não conhecido mesmo. A questão aqui da multa, né? A multa do débito, não faz parte do litígio. Eu coloquei aqui que eu estava... Aí seria conhecer parcialmente e negar provimento na parte conhecida. Tem a redação aqui, já está. A redação acusa a impertinência. A conclusão tem que ser pelo não conhecimento, que a própria conclusão do Marco diz isso. O Marco conclui que... eu vou ajustar aqui então, eu vou colocar conhecer parcialmente, né? Conhecer parcialmente o recurso. É isso, né? Isso. Conhecer parcialmente do recurso. E da parte conhecida, negar provimento. Ok. Podemos passar a votação? Podemos? Então, vamos lá. Então, a proposta do relator, conhecer parcialmente, da parte conhecida, negar provimento. Doutor Ari? Acompanho, eu gostei da análise do contrato que o Marco fez. Está ficando especialista. Parabéns, Marco. Está ficando parecido com a Ari, né? Não, está muito melhor. Sem dúvida. Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Inicialmente até pensei que ele fosse dar provimento pelaquela análise minuciosa lá da ata da Assembleia. Eu falei, o cara certinho, o cara tá explicando tudo na contabilidade, só que aí quando vê o período é outro. Ele enganou a gente. Doutora Semiramis? Acompanha o relator. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente e na parte conhecida negar provimento. Agora, Marcos, é 97? Vamos para o 97 agora, para atacar os tópicos, analisar os tópicos diferentes, né? Desse 97, porque alguém pode, de repente, divergir aí, né? É 97 ou 87? 97. 97. Deixa eu ver só a observação que eu fiz aqui, que eu tenho uma planilha que eu estou olhando na outra tela. O 87 já foi, não, né? Não. O 87, como ele é diferente desse bloco, eu deixei para depois. Tá. Já ficar para o fim. Só esse 87 aqui. Tá? Então será 97, depois 98 e depois 108. Esse 97 aqui, 79. Pronto. Esse aqui, a diferença dele é que ele se refere ao período lá, não é de 2006. Ele é de 2004. E toda essa história aqui de assembleia, de ata, de administração, tudo isso aqui, no caso, a minha fundamentação é diferente. Não estou colocando, não seria, não teria relação. Então, eu vou passar para essa parte aqui do voto. Item 2.2, da existência do crédito. Então, aqui ela está dizendo que ela afirma que recolheu a CID, incidente... Qual é a página? Só um minutinho, por favor. Qual é a página que você vai direto? Final da 6. Final da 6, tá bom. Todo o relatório, tudo tudo igual, tá bom? Só como se refere ao ano em que ela diz que ela procedeu o ajuste contábil lá pelo Conselho de Administração, pela diretoria, que foi auditada por auditores independentes, se refere a lá 2004, que são os períodos lá que houve essa providência, então o voto ficou um pouquinho diferente, tá? Apenas relacionado a isso. E eu estou aqui esclarecendo, eu vou direto para o final da página 6, né? Que é o item 2.2. Ela fala aqui tudo que já foi esclarecido no outro,
diz que procedeu aí aos ajustes fiscais. Eu vou para a parte amarela, tá? Como se vê, a recorrente ela buscou ajustar a contabilidade referente aos exercícios 2004 e 2005 para evidenciar a exclusão dos royalties dos contratos de transferência de tecnologia, vencidos em janeiro de 2004 e registrados indevidamente como despesa com convênio. Ocorre que, para o período 9 de 2004, a recorrente não carregou aos autos os demonstrativos. É justamente aquilo, é falta de comprovação. Então, eu não estou falando nada de ser período diferente. A diferença aqui é só essa, que ela não trouxe os elementos para comprovar o crédito. Eu posso ler aqui se vocês quiserem que eu leia, senão a gente pode votar. Não precisa não. Então, pronto. Eu apenas tirei essa parte que o período é divergente, tá? Daquela gama de documental de ata, de assembleia, de tudo, mas eu estou aqui concluindo que os elementos trazidos pela recorrente não são suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório, razão pela qual deve ser indeferido. Estou falando aqui justamente, repetindo todos os demais pontos, possibilidade de relevação da multa, da necessidade da realização de perícia, do pedido de sustentação oral e intimações, e o voto, então, aqui novamente é da forma como anterior. Conhecer em parte do recurso, negar provimento. Ok, obrigado, doutor Marcos. Então, igual a esse, deixa eu verificar qual é o outro. Tem um outro item, é o 79, que aqui é o 897, e o 98. São idênticos, 97 e 98. Votamos os dois? Sim. Então, vou submeter a votação os itens 97 e 98, cuja proposta do relator, voto relator, é por conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Doutora Ali, por favor. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Acompanho, doutor. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, da parte conhecida, negar provimento. Isso é os itens 97 e 98. Agora, O 108. 108. Replica no 99 a 99 a 107. 107. Então, vamos replicar a decisão do item 98 nos itens 99 a 107. 99, alcançaço já. Nos itens, então, nós vamos replicar a decisão do item 98 nos itens 99 a 108, que são repetitivos. 107. 107. 99 a 107. E vamos julgar o 108. Obrigada. Posso prosseguir? Por favor. É a mesma situação com uma diferença. Se refere novamente a 2006, aquele caso inicial, diferente dessa história toda de reunião de conselho de administração, de ata de Assembleia Geral, é 2006, mas no recurso ela não traz essa argumentação, no recurso voluntário. Ela não traz esses argumentos de que houve deliberação do conselho de administração, da diretoria, não traz nada disso. Ela foca apenas na perda de validade dos contratos. Mas a questão da falta de comprovação aqui é a mesma. Então, por conta disso, é no mesmo sentido. Eu estou votando aqui por conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar provimento. Então, o relator propõe o voto para item 108, conhecer parcialmente, na parte conhecida negar provimento. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Doutor Marcelo, desculpe. Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 108 é por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Marco, a gente só tem 8 minutinhos. Você acha que dá para fazer o que faltou, 87, né? Na minha opinião, dá. A não ser que alguém queira esclarecimento, porque envolve alguns cálculos aqui. Pode ser que alguém queira esclarecer e eu vou ter que demandar um tempo aqui para esclarecer. Então, vamos começar. Se não der tempo, a gente continua. Ok, né? ok. De repente, alguém pode... meu esclarecimento, meu relato pode esclarecer todo tipo de dúvida. Esse aqui é a questão seguinte. Por que É o 87? Deixa eu só anunciar também, não sei. Vamos iniciar o julgamento do item 87, cuja recorrente é a mesma, Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitado. Por favor, Marcos, desculpa. Esse aqui era para estar naquele bloquinho lá do que a gente acabou de julgar. Mas por que ele é diferente? Porque nesse caso aqui, não foi DD eletrônico, despacho decisório eletrônico. Foi manual. Houve uma intimação para recorrente. Recorrente justifica aí o teu crédito. A recorrente trouxe toda uma documentação para justificar o crédito. Ela disse, olha, esse crédito decorrente de CIS e tudo mais, trouxe toda essa documentação. Só que o pagamento, esse pagamento que originou o crédito, um pedaço dele, ela já tinha solicitado o pleito creditório em um outro processo. A unidade de origem, então, viu, o que você está solicitando aqui já foi solicitado em outro processo, logo eu vou considerar não declarada o teu pedido aqui, nesse processo que a gente está analisando. Então, o pagamento da CID, uma parte, o crédito foi requerido num processo, que foi indeferido, e a outra parte está nesse processo aqui. A unidade de origem, quando viu isso, se confundiu, não sei se confundiu, mas considerou não declarada esse pedido aqui, mandou o débito para a PFN, foi escrito, foi executado, está maior rolo, aliás, no outro. Aliás, foi nesse aqui mesmo, desculpe. Foi para lá. Aí quando chegou na DRJ, esse processo aqui, a DRJ disse, olha, realmente a recorrente tem razão. O pedacinho do pagamento aqui não faz parte do outro processo. Não teria que ser indeferido, considerado não declarado aqui, inclusive deixar de suspender os débitos compensados por conta disso, por conta de que já havia um pedido anteriormente feito. Tem que ajustar. Aí deu a decisão, beleza, está errado a motivação da unidade de origem, mas ele não tem direito, não tem direito creditório, não tem a comprovação desse crédito, e devolveu para a unidade de origem. A unidade de origem, então, solicitou o cancelamento da inscrição desses débitos compensados, a PFN lá ingressou na justiça explicando tudo, ou seja, resolveu um problema criado pela unidade de origem. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a motivação do ato do despacho decisório inicial, ela é inadequada, ela contém um vício. Então, nesse caso, como tinha um esclarecimento todinho prestado pela recorrente, a unidade de origem sequer analisou esse esclarecimento, que com base no esclarecimento prestado pela recorrente, ela teria condições, se olhasse adequadamente, verificar que o crédito é diferente, embora se refira ao meu pagamento, e com isso analisar o crédito pleiteado. Eu não estou adentrando aqui na análise desse crédito, como a gente adentrou lá nos outros processos, mas por questão de vício na motivação, no despacho decisório, eu estou aqui votando pela decretação da nulidade da decisão de primeira instância. Basicamente é isso, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem qualquer dúvida aí... Você está votando a nulidade do despacho decisório lá da delegacia, o primeiro. Não, mas aí, peraí, mas é uma nulidade o quê? Porque assim, vai mandar para lá para fazer outro despacho decisório ou acabou? Aqui, eu estou esclarecendo aqui nos 3 parágrafos finais. A falta de apresentação do acervo probatório, apresentado pela recorrente da motivação inverídica do despacho decisório, quanto à fundamentação de que o crédito já teria sido indeferido no processo administrativo 2011, configura a preterição relacionada à defesa por suprimir uma instância de apreciação do direito alegado nos termos do 59.2 do decreto 7235,
tornando o despacho decisório nulo de pleno direito. Neste caso, como todo o suporte probatório apresentado pela recorrente já se encontrava de posse da fiscalização antes de prolação do despacho decisório e somente não foi levado em consideração em razão da prejudicial indevidamente aventada pelo fisco, de que o crédito já teria sido analisado em outros autos, apreciar tais documentos somente em grau de recurso perante a DRJ, manifestação de conformidade, configura, a meu ver, transbordar o limite da lide instaurada nos presentes autos. Ademais, apreciar os documentos em grau de manifestação de inconformidade e indeferir o pleito pela falta de demonstração do crédito, extravasa o campo de autuação em que o litígio foi instaurado, pois a motivação constante do despacho decisório sequer consignou a negativa do crédito baseada em carência documental, inexistindo nos autos quaisquer procedimentos fiscais tendentes à sua apuração, quantificação, além da expedição do termo de intimação fiscal número 1 de 2003, que está na página 154 e 155. Então, eu estou aqui decretando a nulidade por vício de sua motivação. Mas eu acho que você tem que colocar aqui que tem que ser emitido um novo despacho. Senão eles vão encerrar. Para analisar o crédito? Sim. Porque você está decretando a nulidade desse e como é que fica a história? Mas não é isso que ele quer. Acho que por isso que eu perguntei, acho que a decisão do Marco é por o despacho decisório é insubsistente por um vício na fundamentação, mas não é para fazer um novo. Por isso que quando falo nulidade, dá essa confusão, né? Então tá bom. Se esse aqui não deve... Provimento, não é? Dar provimento resolve. Porque não é um provimento parcial, que a gente dá quando reconhece uma parte do crédito e falta homologação. Aqui acabou o processo de compensação, então eu acho que só dá provimento. Não é mais fácil? Eu também acho. Senão eles vão entender que tem que fazer outro. Não pode. Mas não tem que analisar o crédito que eles não analisaram para homologar, se for o caso, não? Já deve estar prescrito, né? Tinha tudo lá para analisar, eles não analisaram. A essa altura do campeonato... campeonato... Isso de cerçamento de defesa, entendeu? A essa altura... Não, mas com base na decisão aqui, ele vai poder analisar lá, emitir novo despacho decisório. Dar provimento ao recurso, né? Porque daí não tem mais discussão. Eu acreditava que a gente não teria que analisar mais nada, que acabaria tudo aqui, mas... Então, acabando tudo aqui, dá provimento. Eu acho que seu raciocínio está corretíssimo. Só a questão da conclusão que eu entendo que é dar provimento, né? Porque daí você termina o processo de uma vez por todas. Concordo com você. Não tem nenhum questionamento. O seu voto está perfeito. Eu acho que o que mais combina com o desfecho que mais combina com o teor do seu voto é dar provimento, porque morreu. Tá. Né? Acabou. Fizeram errado. Essa ideia aí. Voto por dar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a votação? Sim? Doutor... Ele pede a nulidade ele pede a decretação da nulidade? Na verdade, ele não pede. Não. Mas ele esclarece o erro cometido pela unidade de origem. Então acho que indiretamente ele pede. Ele esclarece. Ele diz, olha, é diferente. Mesmo que peça, né, gente? É a legalidade. Ele quer que reconheça os direitos. DRF. Né? Essa questão de cerceamento de defesa não é matéria de ordem pública? Pois é. A gente então, isso impediu lá que a unidade analisasse adequadamente a documentação que eu acho que pode dar. Não, se ele pediu a decretação da nulidade, a gente pode dar provimento ao argumento que pediu a decretação da nulidade. Mas eu concordo com o Marco, o despacho decisório é nulo. E aqui eu não estou. Mais uma vez, eu não sugiro nada para a unidade de origem, tá? Eu nunca dou sugestão para a unidade de origem. Ela tomou uma decisão sem analisar os documentos. O contribuinte entregou o documento, ela tomou uma decisão sem olhar os documentos. Então, ela tem um vício na motivação. Ela não reuniu os fundamentos fáticos. Então, o despacho decisório tem um vício material e é nulo, ponto. É isso. Acabou. É isso. Agora, se depois foi apresentada uma declaração de compensação, agora se a unidade de origem vai olhar para isso para ver se ainda pode fazer alguma coisa. Se não puder, não pode. Eu só estou preocupado com embargos depois disso aqui. Então, mas para dar para você decretar a questão da decadência, se por acaso já teve alguma decadência,
Para falar que o despacho decisório é nulo por vício material, você está dando provimento ao recurso. Eu também acho. É provimento, porque aí não tem outro despacho para ser feito. E se deixar em aberto, a delegacia talvez... Pode concluir assim, né? Dou provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade por vício material do despacho decisório. Pronto. Perfeito. Vício material de despacho decisório. Então ficou assim, ó. Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulidade ou vício material do despacho decisório. Isso. Ficou um pouquinho diferente do que você falou. Acho que não, mas tudo bem. Faltou o do. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marcelo? Eu estou sendo vencido pelo cansaço, eu não gostei dessa conclusão não, mas vamos em frente, acompanhe. Doutor Salvador? Acompanhe. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então a decisão é dar provimento por unanimidade de votos. Com isso, encerramos a sessão da tarde do dia 21 de outubro de 2020. Ainda ficou um? A gravação. Ainda ficou? Faltando um, doutora. Faltou um? O quê? Um processo meu. Ah, tá, mas é Mas que... é de outro contribuinte, não é desse mais. A gente continua amanhã, então. Tá certo. Tá bom?